eu quero ler com vocês Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Talvez quando eu estiver lendo esse texto, você também não vai entender nada, assim como eu não entendi. Esse texto ele fala de algo muito interessante, porque depois eu descobri algo que eu quero compartilhar com vocês. Mateus 15, 21, começa assim: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, preste atenção nisso, não lhe respondeu alguma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-o embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse-lhe: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Somos gratos pelo teu imenso amor. Nós te louvamos pelo dia de hoje, por esse momento, o privilégio de estar aqui te adorando, lendo a tua palavra e sabendo que o Senhor está conosco. Te louvamos por cada vida aqui, por cada família. Te louvamos por esse lugar, por cada casa, aqueles que ainda vão chegar a morar nesse lugar, aqueles que estão morando, que estão residindo aqui. Abençoa, Senhor. Abençoa essa igreja, os pastores dessa igreja, toda a liderança, aqueles que o Senhor que o Senhor vai estar levantando nesse lugar. Mas nós te pedimos nessa noite, traz o espírito de revelação da tua palavra, e que a tua palavra chegue aos nossos corações. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Eu achei esse texto difícil. Primeiro que eu achei esse texto esquisito. Sabe o que é esquisito? Esquisito é um negócio que não é bonito e que você olha e não consegue compreender. É o que mesmo isso? Um dia eu vesti uma roupa e a roupa estava esquisita e a bicha não deu liga, e quanto mais eu olhava, mais estranho eu me sentia. Eu tive que tirar a roupa. Esse texto para mim ele foi assim. Olha aqui comigo. Jesus vai caminhando, os seus discípulos com ele, e uma mulher pedindo a ele para operar um milagre na vida dela, e Jesus simplesmente não dá ouvido. Não é estranho? Mais estranho ainda é que os discípulos ficam incomodados e falam: Jesus, manda essa mulher calar a boca, está incomodando a gente. Você está entendendo? Olha o que o texto disse. Não é um texto estranho? Mas enquanto eu lia o texto
de Mateus, eu fiquei confuso. Só que eu fui para o outro evangelho, o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos trouxe uma palavra que para mim deu sentido ao texto. E aí agora o texto não ficou mais esquisito. O texto para mim, ele teve sentido, significado e ministrou a minha alma. Com uma palavra, pastor, do que Marcos escreveu. Marcos, capítulo 7, versículo 26 diz: a mulher era grega. Quando a mulher era grega, eu digo, agora entendi. O texto de Marcos diz o seguinte: a mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Essa é a versão da NVI. Bem, o que mudou? Primeira coisa, você sabe o que significava ser grego? O contexto era que nesse tempo de Jesus havia uma barreira, uma briga. Era uma confusão terrível. Primeiro, a confusão cultural. A cultura grega humilhava o judeu. Por quê? Porque os gregos era a nação mais forte. Gente, presta atenção, olha para mim aqui. Tu assistiu o jogo? Gente, que humilhação foi aquela. Embora quase 80% de posse de bola do outro time, o Brasil chegava, perdeu o gol. Parece que, velho, aquele galegão pegou na bola algumas vezes, botou lá, ele nem comemorava, ele estava humilhando. Sabe, quando um mais forte chega diante do mais fraco, olha para mim, uma formiguinha bem pequenininha diante de você, você pisa, você nem sente, ela se esbagaça todo. Os gregos eram a potência, sabe? Havia essa situação. Por outro lado, os judeus, politicamente, era governada pelos romanos. E a cultura judia era ali. Grego dominava, politicamente os romanos dominavam, e sobrava o que para o judeu? Sobrava 400 anos sem Deus levantar um profeta. João, que foi levantado, já não existia. O que sobrou para o judeu? Segunda coisa era o conflito religioso. Os judeus tinham uma série de ídolos. Olha para mim. Aqui eu não sei, na minha cidade, quando a igreja católica faz uma procissão, primeiro que o dia do padroeiro é feriado, e aí junta todo mundo, gente, bota um mundo de gente. E um dia eu vi lá uma igreja fez um impacto, não colocou 40 pessoas no impacto. E aí alguém diz: vocês não são nada. Dentro do padrão religioso, os gregos tinham os seus templos, seus deuses. E o judeu, dentro de uma divisão em que tinha zelotes, saduceus, fariseus, cada um pegando uma bandeirinha,
E aparece então esse tal de Jesus. Gente, vocês estão entendendo? Começou a fazer sentido porque essa mulher era grega, de origem. E agora essa mulher, ela está marcada por uma situação muito complicada. A filha dela estava endemoniada e ela já tinha feito de tudo. Acredito, a Bíblia não diz, mas por uma percepção na minha cabeça, ela já tinha feito para os seus ídolos promessas, já tinha gastado dinheiro com médicos, enfim, já tinha feito de tudo. Você entende? Você tem um problema e você olha e diz: não tem solução. Aqui é uma região agrícola, inclusive o maior PIB do Brasil está aqui dentro desse contexto. Conheci um pastor de São Isidério, né? Desidério, lá, esteve conosco, está nos aproximando, até pediu para mim passar lá. E a gente conversou um pouquinho. E ele: olha, pastor, passa lá. Eu falei: eu vou estar em Roda Velha. Esse cara é fácil demais, você entra, passa lá. Eu digo: beleza. Mas eu tinha um primo que ele estava distante do povoado, estava numa roça. Lá a gente tinha ainda quilômetros, em média de uns 40 quilômetros. E ele estava arando, e o dente dele começou a doer. Não tinha um remédio, não tinha um carro para levar ele, era noite. E eu estava lá, era na roça de um cunhado meu. Ele ficou tão desesperado que ele abriu a bateria, pegou a solução da bateria e colocou no dente. Cortou ainda a questão da boca e tal. E eu falei: cara, ele diz: velho, olha, faz qualquer coisa, arranca. Ele ficou angustiado. Imagine só, uma dor de um dente e ele não tinha como resolver. Eu não sei que problema você está envolvido. Se talvez é na sua mente, é interno, alguma coisa que está lhe consumindo, corroendo, ou talvez é externo, lá em outra pessoa e você não está, isso está te jogando para baixo. Mas eu pude entender que essa mulher, ela estava vivendo isso. A sua filha estava endemoniada e não tinha mais solução. Você quer abater um homem, um pai, uma mãe? Deixa um filho ficar doente. Uma filha minha morreu com 6 meses de idade. Gente, foi terrível. Mas essa mulher, ela olha para sua filha ali na cama, sua filha endemoniada, talvez amarrada, acorrentada. E aí não tinha a sua religião grega, não tinha filosofia, não tinha ensinamento, não tinha ciência que resolvia o problema dessa mulher. Então, para o judeu, assim como os samaritanos, eles eram considerados em geral como impuros. É um povo impuro. E havia uma resistência muito grande. Então, nesse cenário, essa mulher vivendo isso, ela ouve falar de Jesus. Porque a fama começa a passar ali, alguém fala: olha, Jesus curou, olha, Jesus fez isso e aquilo, e dentro desse contexto, veio para dentro dessa mulher, e dentro dessa mulher brotou algo, que Jesus depois vai falar o que foi que brotou. Mas ela sabia uma coisa: eu vou encontrar esse Jesus. E talvez anunciou, ou não sei se houve anúncio ou não, mas uma coisa eu sei: Jesus estava passando em um lugar, em uma estrada, um caminho, indo para algum lugar.
E talvez alguém falou para ela: olha, há um judeu passando ali, aquele que você falou comigo. Ela disse: quem? Jesus. Ela partiu. Eu vou provar para você que essa mulher estava desesperada. Eu vou provar para você que essa mulher, ela não havia mais, dentro do texto aqui, nenhuma outra solução. Talvez você está aqui nessa noite com algo que você acha que não tem solução. Você está desesperado ao ponto de abandonar, de parar. Talvez olhando, procurando um culpado, ou talvez se culpando. Talvez alguém está acusando você de algo. Talvez você está vivendo algo tão terrível que essa pressão interna ecoa dentro de você, que você tenta fugir, e para todo lugar que você vai parece que fica pior. Aí você está num quadro depressivo. O cenário dessa mulher ainda tinha uma coisa: havia Jesus. Havia Jesus. Então agora ela esquece tudo. Ela não quer saber da cultura grega, ela não quer saber quem ela é, ela não quer saber mais de nada, apenas uma coisa: Jesus é o suficiente. Pastor, e o que é que você quer falar com isso? Olha o que eu vejo no texto. Primeira coisa, tem alguém, e não é uma, são várias, dentro da igreja, querendo proteger a igreja, impedindo pessoas de receber a bênção. Pastor, verdade, queridos, olha o que o texto diz. A reação dos discípulos quando vê que essa pessoa é impura. Com a gente não, com a gente tem que ser os bons, os santos, essa mulher grega, essa mulher impura. Os discípulos dizem o seguinte, olha o que diz o versículo 23. Jesus não disse nada, essa mulher grita e fala, não diz nada. Então os discípulos aproximam dele e pedem: Senhor, essa mulher é grega, essa mulher está querendo coisas, ela está querendo se aproximar do Senhor, ela está querendo te tocar. O texto diz o seguinte, olha, mande-a embora, fala para ela, aqui não é o seu lugar. Afinal de contas, nós somos santos. O Senhor nos chamou para andar ao seu lado. Pois tem um problema, Senhor. Além de querer conversar, está gritando atrás de nós, está quebrando a reverência. O texto diz que ela vinha gritando. Deixa eu falar uma coisa. Jesus sabia quem era aquela mulher. E isso me dá base para falar nessa noite que Jesus também sabe quem é você, pastor Jacila. E Jesus, sabendo quem é você, minha irmã, quem é você, meu irmão, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe dos seus conflitos, Ele sabe daquilo que está mexendo em você. Jesus sabia quem era aquela mulher e o que estava no coração dela. Conversando com o pastor Aristófanes, eu falei, olha, Jesus é tão incrível. Que ele chama os discípulos e diz, olha, nós vamos fazer algo interessante, extraordinário. Mas eu preciso passar em Samaria. Os discípulos, opa, fechou, vamos lá, vamos nesse negócio. Samaria não é lá essas coisas não, mas vamos passar lá, vamos.
Jesus para e diz: agora vocês vão comprar comida e eu vou ficar aqui. Olha, Jesus falou o seguinte: o negócio, eu preciso estar. Jesus sabia que naquele lugar uma mulher ia aparecer ali e Jesus ia conversar com ela. Jesus sabia que ali em Samaria havia uma mulher. E eu não vou criar uma briga teológica com o pastor aqui não. Eu já falei com o pastor ali, porque eu admiro o texto, esse texto, eu sou apaixonado por ele. Mas quando essa mulher chega, essa mulher é samaritana, Jesus fala: e aí, gente boa, traz uma aguinha para mim aí. Aí sabe o que ela fala? Homem, deixe disso, pare com isso. Contato com você, você é judeu, eu sou samaritana. Há uma barreira, olha, entre os samaritanos. Aquela mulher sabia: você não pode se aproximar de mim, eu não posso me aproximar. Como é que você tem coragem, homem, de me pedir para te dar água? Leia o texto lá no Evangelho de João, que você vai ver a conversa dessa mulher com Jesus e o que Jesus falou para ela. Mas no caso aqui é diferente. Agora essa mulher grega que procura Jesus, e Jesus não fala nada, incomoda os discípulos. Olha o que é que diz o versículo 24: e ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Tipo, ei, gente boa, fica tranquilo, vocês não estão comigo? Eu sei a minha missão, eu fui enviado com um propósito, não se preocupe, eu não vou quebrar. Se de um lado tem uma mulher desesperada que abre mão do seu contexto religioso, social, do seu contexto cultural, se de um lado tem os discípulos dizendo: no nosso meio você não pode entrar porque você tem pecado, você é mal vista, as pessoas lá fora sabem quem você é, você não pode encostar, vai dar problema. Quando nós chegarmos para o nosso povo judeu, ele vai dizer: dá ruim, ou melhor, deu ruim, essa mulher não pode estar com vocês. Do outro lado, Jesus sabia que ali tinha um coração, uma mulher que estava sofrendo. E olha o que aqui o texto diz: a mulher estava extremamente desesperada por causa da sua filha. Versículo 22, veio a ele gritando: Senhor. Olha, queridos, a expressão dessa mulher. Essa mulher diz: Senhor, filho de Davi. Entenda que essa mulher, ela já conhecia Jesus e sabia que ele era, aleluia, ele era a promessa sendo cumprida, porque ela diz: filho de Davi. Meu irmão, eu fiquei confuso. Um judeu falar isso, beleza, mas um grego. Aí então ela diz: filho de Davi. Ela falou: tem misericórdia de mim. Ou melhor, você pode resolver o meu problema. A bênção está sobre você, o milagre vem de você. Você é o que nós esperamos. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, mas em você há resposta. Ei, na tua causa, na tua dor, no teu conflito, no teu problema, meu irmão, Jesus é a resposta. Mas o grande problema é que nós temos o nosso tempo, e na minha dor, meu irmão, é difícil suportar. Mas quando eu leio o texto, eu fiquei um pouco, talvez, lembrando da situação que eu passei. Parece que Jesus nem estava aí. Era apenas uma mulher qualquer. Quem estava com Jesus pediu para Jesus mandar a mulher embora, calar a boca. Mas ela não podia calar. Ela sabia o que ela precisava receber a cura da filha. O versículo 25. Aqui agora eu fiquei com vergonha de mim.
Porque eu creio que você conhece você, o que você pensa, o que você sente, o que está acontecendo com você. Eu sei o que está acontecendo comigo. Essa mulher sabia o que estava acontecendo com ela. Sabe o que ela fez? Ela ignorou os discípulos, a sua origem, a cultura, a religião. E o texto diz que essa mulher veio e se ajoelhou. Você sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é o último nível de uma pessoa. Não existe nada mais baixo do que você se ajoelhar. Você chegou ao seu limite. E para um judeu, diante do Messias, estava dentro da promessa. Agora, para um grego, chegar diante de um judeu e colocar-se de joelho, o que ele disse, você não está entendendo. Era abrir mão da sua própria vida. Mas ela não só fez isso, ela se ajoelha, ela começa a adorar. Você sabe o que é adorar, meu irmão? Adorar não é você repetir o que alguém manda aqui. Levanta a mão, pula. E a gente tenta incentivar você a fazer isso. Mas para mim adorar é você despir, tirar tudo que você tem, tudo que você é, e colocar diante do altar dizendo, Senhor, eu só sou isso, e isso aqui está para te servir. Então essa mulher, ela nesse momento de adoração, agora ela não olha para a filha, ela não olha para a situação da filha, ela olha para a oportunidade que ela tem. Eu estou diante de Jesus e eu não posso deixar ele passar sem antes eu me render, eu me entregar, eu me lançar diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor da minha vida e a minha causa não está sendo esquecida por ele. Para um grego, ajoelhar diante de um judeu era vergonha, era quebrar o orgulho. Pastor Jacilã, eu fiquei, os meninos falam encafifado quando eu li o outro versículo. Eu falei, não, uau. Parece que Jesus começa a humilhar essa mulher. Tu tá com a filha endemoniada, não tem jeito, e tu vem me adorar. Mas ainda tem algo em você que precisa ser consertado. Jesus mexe na ferida. Irmão, olha o que Jesus faz. Jesus coloca os judeus acima do grego e diz assim no versículo 26, e ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mulher, você acha que é certo? Eu ia atender você, você é grega. Você acha justo? Tipo, você tem um filho e está precisando de um pão, e você tem um pão que só dá para uma pessoa comer. Aí o filho do seu vizinho quer um pão também. Você vai dar o pão ao seu filho ou ao filho do vizinho? Ao seu filho, claro. Mas eu vou partir, mas se não pode partir. Jesus falou, olha, você é grega. Jesus aparentemente humilha aquela mulher mais uma vez, porque tinha algo naquela mulher que precisava ser
curado. Jesus não estava olhando só para a menina. Jesus conhecia que aquela mulher, o texto vai finalizando e não diz muita coisa, diferente do texto da mulher samaritana, que finaliza e diz muitas coisas. Mas olha o que é que diz, versículo 27, ela porém disse, sim Senhor, mas até os cachorrinhos, até eu, aqueles que necessitam, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Olha, você não precisa tirar o pão deles não, você vê para eles, continua, mas libera um tiquinho de bênção para mim, basta, só um tiquinho, uma migalhinha, Jesus, só uma palavrinha, apenas um tiquinho do Senhor, eu só preciso disso, Jesus. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos na igreja, a bênção abundante sendo liberada, até a gente pregando, mas a gente não recebe, porque às vezes existem tantas coisas dentro de nós que a gente não permite o Senhor tocar. Uma certa vez alguém chega para Jesus, Jesus falou, o que é que você quer? Eu quero ser curado. E Jesus falou, então pronto, o teu problema está resolvido. Mas no caso específico dessa mulher, não foi só isso. Jesus fala com ela, olha, não pode, eu não vou dar, não é certo. E aí essa mulher começa a falar para Jesus, olha, apenas uma migalhinha cair. A verdade é que o Senhor sabe o que está no teu coração, porque Jesus sabia o que estava no coração daquela mulher. E quando aquela mulher adora Jesus, coloca o problema diante de Jesus, e quando ela diz, Jesus, as outras coisas para mim não importa, o que me importa é só um tiquinho, um pouquinho do Senhor na minha vida. Olha o que é que diz o versículo 28, eu quero que alguém leia para mim, esse versículo, uau! Eu só estou na introdução, viu pastor? Vou começar a pregar agora, sério. Eu só estou comentando porque eu vou pregar agora. Olha o que é que diz, alguém por favor, leia para mim esse versículo aí, por favor, versículo 28. Olha o que o texto diz, gente, presta atenção. O texto fala o seguinte, parece que Jesus olha e fala assim, uau! Os discípulos andavam com Jesus, tanta gente recebendo, vendo, mas Jesus falou o seguinte, epa, ô mulher de uma fé grande. Tipo assim, Jesus parou e falou, uau, é grega? Jesus falou o seguinte, olha, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. Jesus fez duas coisas interessantes. Primeiro, exaltou a fé daquela mulher. Você é a mulher que tem fé. Agora vai ser como você determina. Olha a revelação, pastor. Meu irmão, preste atenção. Jesus já liberou o milagre sobre a tua vida. Jesus já liberou. Agora quem decide se ele vai ser efetivo ou não é você. Você entende isso? Na versão, ou melhor, em Mateus diz que naquele mesmo instante a filha foi curada, automático. Em Marcos, chega a dizer que ela chega em casa e a menina já estava sã. Olha aqui.
A menina não estava com a mãe. Mas o poder liberado sobre a vida daquela mulher alcançou até a filha que estava distante. Eu profetizo que a bênção que vai ser liberada sobre tua vida vai lhe dar chaves que vai resolver coisas que estão distantes. E eu creio que eu vim hoje aqui liberar essa chave para abrir a porta do milagre. Mesmo estando distante, você vai ter o poder para abrir. Você entende? Você recebe, amém? Como é a introdução, então agora eu chego na pregação. Eu quero lhe dar 3 verdades que eu aprendi nesse texto. Olha, eu vou começar a pregar agora, pastor. Fecha a porta daqui, ninguém sai. Não, mas eu vou compartilhar bem rapidinho. Primeira verdade: Jesus sabe quem eu sou. Jesus sabe do seu CPF, do seu RG. Agora o mais interessante, a sua impressão digital, grave isso, a sua impressão digital, o seu acesso aos céus, já está gravado no livro da vida. A primeira pergunta que eu faço no atendimento, quando chega lá no consultório, a primeira pergunta eu falo: o que te trouxe aqui? Aí o paciente vai e conta aquelas histórias, vim tal. A segunda pergunta, tão fácil, mas desmonta. Eu pergunto: quem é você? Tipo, quem é você? Me defina, Nilzete, quem é você? Gente, as pessoas não conseguem definir quem ele é. Aí começa a falar e vai falando do esposo, ou então quando é o esposo começa falando da mulher, começa falando de filho, falando de trabalho, tal, fala um monte de coisa. Sim, eu não perguntei isso, perguntei: quem é você? Olha aqui, Jesus te deu uma impressão digital, porque Ele sabe quem você é, individualmente. Ele sabe o que está na sua mente. E o salmista diz que antes que um pensamento chegue à tua mente, Ele já conhece. Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua história, Ele sabe dos teus fracassos, Ele sabe do teu sucesso, Ele sabe da tua dor. Ele conhece você, e por isso Ele trouxe você nessa cidade, nesse lugar, nessa igreja, para ouvir essa palavra, porque Ele tem algo específico para você. Pastor, irmão fulano não veio à igreja. E aí, está tudo certo, a palavra é para você. Jesus sabe quem eu sou, Ele conhece a minha vida, Ele sabe das minhas lutas. Jesus estava caminhando e tinha um camarada deitado numa cama. E Jesus chega para ele e fala assim: velho, o que é que está acontecendo contigo? Por que tu está nessa daí? Irmão, esse cara começou a falar para Jesus um monte de coisa, começou a culpar as pessoas. O problema é que eu não tenho um amigo, o problema é que eu não tenho um pastor, o problema é que eu não tenho família, ninguém olha para mim. Quando as águas são agitadas, não tem alguém que me leva lá. O problema não está nos outros, está em você. Jesus falou: cara, que negócio é esse? É só isso? Pega a tua cama e anda, cara. Meu irmão, Jesus sabia que aquela mulher era uma mulher grega, sabia da luta dela, mas ela teve que se despir. Eu não sei se ela era rica ou pobre, não sei.
mas eu sei que ela lutava para salvar a vida da filha. Mas no momento que ela encontra Jesus, ela não simplesmente está com aquilo, mas ela disse: a oportunidade, ela começou a adorar. E eu te pergunto, em meio à luta, em meio à dor, você tem reclamado, você tem apontado, você quer fugir, você começa a apontar, ou você adora Ele? A segunda coisa, a segunda verdade que eu entendi nesse texto para a minha vida, é que tem coisas em minha vida que precisam ser transformadas. Pastor Jacilã, eu chorei muito. Eu peguei o carro, eu estava conversando com o pastor Agaci ontem. Eu só tenho um pendrive com 36 músicas de reggae dentro do carro. Eu aumentei o volume e saí ouvindo aquela música e batendo no volante, chorando. Dei a volta, andei alguns quilômetros, cheguei. Quando foi chegando perto de casa, eu baixei o volume, baixei o vidro. Porque eu perguntei: Senhor, o que precisa de transformação na minha vida? E eu percebi que eu estava sendo muito egoísta. Eu, ao ponto de interromper uma leitura bíblica. E eu olhei, já tinha mais de 2 semanas que eu tinha parado para ler a Bíblia. Eu estava tão focado em outras coisas, que por vários momentos eu pensei e falei: eu acho que eu vou sair uns 2 meses de férias, vou passar uns 2 meses sem ir à igreja, vou deixar os meus pastores e eu vou. E o que estava por trás disso não era bom. Eu estava perdendo o prazer da adoração. Para mim, essa ida, Lucas, em São Paulo, foi um monjaro. Eu emagreci, eu chorei tanto, que o pessoal toma o monjaro para emagrecer, né? Para comer as gorduras. Eu acho que as minhas gorduras saíram em lágrimas. Quantos anos tem aquele careca, aquele pastor velhinho? 80 anos, estava plantando agora 4 igrejas. E ele disse que esse negócio de aposentar, de jubilar, não combina. Ele vai gastar os dias dele na obra do Senhor. E eu parei e analisei e fiquei pensando: que legado eu vou deixar? Quantas pessoas, quantas crianças dentro da igreja arde a chamada missionária? Será se eu sou referência? Tem áreas, coisas na minha vida que eu preciso de transformação. Será se eu estou amando a minha esposa na intensidade pelo qual fomos aliançados? Estava tudo certinho, 56 quilos, 2 meninos. Por que a chama acaba? A chama do meu amor pelo Senhor está acabando. E eu estava encostado numa coluna, mais de 2.000 pessoas, um ambiente propício, a palavra profética comendo no birro, pessoas lá e eu na coluna só clamando misericórdia, Senhor. Porque eu examinei o meu coração, eu digo: meu coração precisa ser transformado. Eu falei: Senhor, olha que coisa louca, envia um anjo com
com um punhal daqueles, enfia no meu coração e arranca esse coração. Esse coração não está mais servindo não, está duro, tem crosta, tem tantas coisas. Limpa esse coração, Senhor, eu não estou conseguindo limpar. Eu não estou conseguindo limpar, me ajude, faça alguma coisa. Eu estou na UTI, meu coração está duro, eu sou insensível. Eu falei, Senhor, meu coração precisa ser transformado. Há orgulho em mim, há falta de perdão, há feridas, há coisas que me magoou. Senhor, eu preciso do milagre. Essa mulher, ela teve coragem de se expor, porque ela precisava de um milagre, e eu não tenho coragem de me expor. Mas eu falei, mas a partir de agora, Senhor, eu quero me expor, eu quero falar para o Senhor as verdades que eu não tenho falado. E a terceira verdade, pastor, que eu vi nesse texto, para mim, Jesus pode resolver os meus problemas. Porque Jesus vê aquela mulher que todos que estavam com Jesus estavam incomodados pelo grito. Ela não falava assim, ei Jesus. Eu acredito que ela gritava, ei Jesus, ei, ei. Incomodou as pessoas. Sabe, aquela mulher queria cura para a filha, mas ela encontrou a cura para o seu coração. Porque diante de Jesus não há dureza de coração, a não ser que você queira. E finalizando, o coração estava tão quebrantado que Jesus não via uma mulher atormentada, não via uma filha endemoniada, mas via uma fé grande na vida de uma mulher. Agora olha que coisa boa. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da tua fé? É grande? É pequena? Porque se Jesus viu que naquela mulher tinha uma fé grande, talvez no coração dos discípulos, naquele momento, a fé era pequena. Aí no texto eu viajei. Eu não entendia nada desse texto. Quando eu li Marcos, entendi tudo. Por que Jesus passou 3 anos e meio com aqueles discípulos? Foi o tempo que Jesus estava semeando para que a fé deles crescesse. Porque a fé deles era tão pequena que Jesus um dia olhou para eles e falou assim, homem, deixe disso, pare com isso. O povo de uma fé pequena. Quando Pedro está caminhando e começa a afundar e chega para Jesus, Jesus fala, homem de pequena fé. Imagine só, estava com Jesus e de pequena fé. Essa mulher era grega e Jesus falou, ô fé grande. Então, queridos, nessa noite era o que eu queria falar para vocês da parte de Deus. Você recebe se você quiser, se não quiser está tudo certo. O problema que está com você, está carregando hoje, se você entender que Jesus na sua vida te dá o poder para resolver o problema. Aprendi, depois de muito tempo de crente, que a minha conquista no reino espiritual para ter a vitória no físico. Talvez você não está tendo a vitória no físico porque você ainda não teve a vitória no espiritual. Essa mulher alcançou a vitória no espiritual e a consequência veio lá no físico. Você recebe? Então, pastor Jacilã, era o que eu tinha para falar nessa noite. E vocês fiquem à vontade, recebe ou não, pegue a chave ou não, está tudo certo. Eu tenho a minha e vou me mandar para Irecê e vocês ficam aí. Querendo ser judeu ou grego, não importa. Jesus está dizendo, ó, não importa. O Pai está buscando verdadeiros adoradores e Ele achou aqui em Roda Velha. Amém?
Aleluia. A palavra do Senhor diz que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Para mim tem sido também dias de confronto, dias de quebrantamento na presença do Senhor. Deus amado, o Senhor nos sondas e nos conhece, Deus. O Senhor nos conhece intimamente e profundamente. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos dizer, como os teus próprios discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos ajuda a olhar firmemente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos renova. Senhor, nos coloca na posição de servos, que nós possamos estar aos Teus pés, clamando mesmo ao Senhor, que é quem pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Deus, nós queremos pedir ao Senhor por essa igreja, por essa família, Senhor, pastoral. Ó Deus amado, que o derramar do Teu Espírito Santo esteja renovando, restaurando, Senhor, curando, Senhor, edificando, que essa igreja, Senhor, seja um portal, Senhor, seja um lugar onde a Tua palavra vai ser pregada e vidas sejam curadas e libertas, transformadas, Senhor. Nós Te pedimos isso. Quebranta-nos, renova-nos, Senhor. Guarda também, Senhor, a nossa ida, ó Deus, para Irecer, para Xique-Xique. Meu Deus, toma a vida do pastor Paulo em Tuas mãos, que seja sempre um instrumento, Senhor, de bênção, ele e a sua família. Nós que estamos aqui, o evangelista Lucas, a sua família, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Sobretudo, Senhor, nos ajude, meu Deus, a plantar essas sementes, a usar essas chaves que têm chegado até as nossas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.